Agora sim, roda a vinheta, notícias da pecuária no ar. Sérgio Braga, então assim, a agonia está no seu canto aí, na sua mesa. O pessoal da pecuária está assustado com esses recuos aí, eles têm razão, não é? Sem dúvida nenhuma, né, João? Porque um recuo desses, apesar de que era aguardado por alguns, esperado e projetado por outros, né? Uma queda muito acentuada, né, João? Uma coisa é ver o mercado futuro lá da B3 apontando um recuo tamanho, como esse que nós acompanhamos agora. Outra coisa é o mercado físico e, lógico, o produtor agora começa a fazer as contas, colocar tudo na ponta do lápis para saber o que vai acontecer em 2021, né? Antes de mais nada, boa tarde para você, né, João? Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. O foco das atenções agora está exatamente na reposição, viu, João? Porque bezerro caro hoje, alta, para um boi em 2021 e, logicamente, lá comecinho em 2022, tem que colocar tudo na ponta do lápis, porque os custos com a alimentação vão continuar elevados, né? E essa reposição, para se ter uma ideia, ontem o próprio indicador CPEA-Exalc para o boi gordo, referência Nelore, Mato Grosso do Sul, fechou a R$ 2.581, $493,15 a cabeça. Portanto, subiu mais uma vez o bezerro, enquanto o bezerro sobe, a arroba recua do outro lado. É lógico que são coisas correlatas, mas prazos diferentes, né? Mas muita atenção, portanto, nessa hora, viu, João Batista? Porque a conta pode não fechar com essa variação muito grande com relação à alimentação no ano que vem. Os custos devem ser elevados e o boi gordo, o que indica, não deve ter uma recuperação, segundo alguns analistas, nesse mês de dezembro. Portanto, o mercado segue de olho no consumo da carne e esses preços, ao que tudo indica, são aqueles que virão a ser referência nesse mês de dezembro. Portanto, há uma expectativa de aumento de consumo agora no finalzinho do ano, mas o que a gente tem acompanhado não deve ter uma elevação muito grande não, viu, João? Tá, o que está na agulha? Os preços de hoje, da manhã ou as análises? Na verdade, os preços da manhã de hoje, sim, né, nós temos aí a apuração da Scott Consultoria. Uma coisa é falar do fechamento do indicador CPEA ontem, outra coisa é falar do mercado hoje, que é a apuração do mercado físico da Scott Consultoria. Uma coisa é olhar para o futuro amanhã, sim, que é lá na B3 as cotações a futuro. Mas hoje, para se ter uma ideia, segundo a apuração da Scott Consultoria, das 32 praças pesquisadas, houve recuo em 23 delas. Inclusive, vamos pedir para o da Luz colocar exatamente essa tabela para que a gente possa acompanhar a apuração feita hoje pela Scott Consultoria com base em 32 praças. Né? Começando pelas praças de São Paulo, Barretos, Araçatuba, que teve aí as cotações a R$ 269,00 a arroba à vista, R$ 271 a prazo. Região de Belo Horizonte, capital, Minas Gerais, 271 à vista, 273 no a prazo. Região sudeste do MT, 254 no à vista, 256 no a prazo. Noroeste do Paraná, R$ 271,00 a arroba à vista, 273 no a prazo. A gente gostaria de deixar uma boa notícia aqui, né, João? Sem dúvida nenhuma, trazer todos os dias aqui uma elevação dos preços da arroba para compensar os altos custos de produção do boi gordo, principalmente nesse ano de 2020. Mas para 2021, viu, João? Nós temos também uma projeção feita por analistas nesse encontro que eu participei da própria Scott Consultoria, reunindo autoridades, analistas, produtores, enfim, falando exatamente sobre os custos que devem continuar elevados para 2021, principalmente com relação à alimentação. Quem falou conosco foi o Rafael Ribeiro, da própria Scott Consultoria, que faz esse alerta em relação ao milho, à soja e também ao custo da arroba, que vai refletir na arroba no ano que vem. Podemos acompanhar? Não só o milho, a soja, trigo, café, de maneira geral os commodities agrícolas subiram de preço fortemente e isso impactou fortemente também nos custos de produção da pecuária, de corte, de leite, frango, suíno, né? Então foi um ano bastante desafiador 2020 em termos de custo de produção. Quem
antecipou esse movimento, conseguiu comprar em um volume maior lá no início do ano, quando a gente está falando do milho de 45, 50, depois esse milho foi para 60, 65, a gente já achou muito caro, e esse milho hoje, São Paulo, referência 78, 80 reais, 82 reais, né? Para 2021, depois a gente pode trabalhar as estratégias, aí, as visões para curto, médio e longo prazo, mas eu acho que a gente não volta atrás em termos de patamar de custo, né? Então, o milho, o farelo, o DDG, os fertilizantes, ele tende a ficar no patamar mais alto, talvez com algum ajuste em função de câmbio, mas ainda tem muito que rolar com relação ao clima e, principalmente no caso do milho, o risco climático tem cada vez sido maior, né, em função da maior produção sendo a safra de inverno, né? Então, coloca essa cautela com relação ao clima e ao câmbio, principalmente no mercado de grãos, que pesam nos custos de produção da pecuária. Ô Sérgio, o pessoal está com o freio de mão puxado, hein? É exatamente nisso, né, João? E o que fazer diante dessa situação toda? O produtor sabe que não existe outra possibilidade, não existe uma varinha, né, ou então uma canetada para poder fazer com que esses preços subam, né? Demanda uma série de fatores aí, consumo, exportações, custo de produção, né, a genética utilizada na questão dos animais, mas o que vai ser foco mesmo e o que o produtor deve ter em mente nesse momento, João, nós falávamos antes de entrar no ar, exatamente agregar valor à produção, ou seja, começar a pensar exatamente como agregar valor, não a commodity boi gordo, mas sim agregar valor ao boi gordo para poder se destacar e ter preços melhores nesse mercado tão competitivo e que, infelizmente, fecha o ano aí provavelmente pressionado, João. Muito bem, Sérgio Braga, muito bem lembrado. Vamos desenvolver esse tema. Volte amanhã e vamos em frente. Um abraço, João. Até amanhã. Até amanhã. O que o Sérgio está querendo dizer é o seguinte, que você faz o melhor boi do mundo e aí você vende como commodity, como uma coisa comum. E quem ganha é quem repassa ali, põe a marca, né? JBS, Minerva, tal, Friboi, né? Tá? E aí são eles, né? Não, quem fez o boi foi o senhor. Tem que botar a sua marca. Eu quero comprar o boi da sua marca porque o seu boi é melhor que a outra. Porque essa carne que é a carne que eu quero, porque ela está dentro do meu paladar. Esse é o novo normal que vai vigir, né? Que vai comandar a pecuária brasileira. E nós estamos aqui no Tempo e Dinheiro em cima do laço.